Bom dia. Para você que me ouve nesta manhã, eu gostaria de compartilhar com você sobre o que está escrito na palavra de Deus, que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, no verso 2. Eu não vou nem ler o texto, porque eu tenho o texto na minha memória. Eu só quero compartilhar com você, porque o texto ele diz assim. Paulo disse nesse texto que para que pudéssemos experimentar como é boa, agradável e perfeita a vontade de Deus, ele nos ensina uma receita. Ou seja, ele diz que para que pudéssemos ter, ou experimentar, ou entender como é boa, agradável e perfeita a vontade de Deus, nós precisamos ter uma renovação nas nossas mentes. Ou seja, qual é a renovação na mente? Mudar os nossos pensamentos. Muitas vezes, aliás, você possa estar pensando que tudo o que aconteceu até agora na sua vida foi algo que não tivesse a participação de Deus. Mas eu quero te dizer que a palavra de Deus ela deixa claro que nada, exatamente nada acontece nesse mundo, ou comigo, ou com você, sem que isso passe pela aprovação de Deus. Está escrito lá no livro de Lamentações de Jeremias, onde o Senhor diz: quem é que diz, e assim acontece, sem que eu autorize? Ou seja, a Bíblia diz em Provérbio que o coração do homem faz planos, mas a resposta dos lábios vem do Senhor, ou seja, o resultado. Então entenda isso. Eu e você, como seres humanos inteligentes que Deus criou, foi nos dado essa liberdade de fazermos os nossos planos, traçarmos eles. Porém, ninguém consegue realizar um plano se não tiver a permissão de Deus. Aí eu quero lhe dizer, até o seu inimigo, o seu pior inimigo, ele pode planejar lhe fazer o mal, mas ele só vai concretizar esse mal se tiver a permissão de Deus. E quando Deus permite, a Bíblia diz que a maldição, sem causa, sem motivo, não se cumpre na vida de ninguém. Ou seja, não é que você, às vezes, tenha cometido um pecado para você sofrer um castigo. É porque, às vezes, a sua rebeldia contra Deus, Deus permite que você seja castigado. Então, o que nós precisamos para entender como é boa e agradável a vontade de Deus, até mesmo no momento que você passa por uma enfermidade, no momento que você se frustra, entenda isso, a vontade de Deus está presente ali. Mas para que você possa entender isso, é necessário que você entregue, submeta a sua vida, submeta os seus desejos, os seus planos à vontade de Deus. Anteontem, aliás, eu estava aqui assistindo a televisão e eu observei um fato que ocorreu e, baseado nas minhas conclusões, eu entendi como é uma pessoa quando ela tem a mente renovada, como que ela reage diante dos fatos. Em um determinado bairro aqui de Salvador, um micro-ônibus estava passando em um bairro e naquele momento ali alguém disparou um tiro de arma de fogo contra aquele ônibus. O tiro atingiu o vidro bem próximo onde estava o cobrador, mas a bala não atingiu o cobrador. Naquele momento ali, depois do tiro, o cobrador ficou azuado, ficou revoltado e começou a reclamar por causa do tiro. Aí eu fiquei analisando, se ele tivesse com a mente renovada, naquele momento ali, ele se ajoelharia e agradecia a Deus, porque o tiro não atingiu ele. Então veja a diferença, como uma pessoa com a mente renovada pode ver os fatos, pode ver os acontecimentos por outro ângulo. Então entenda uma coisa, tudo que está acontecendo aí no mundo, está acontecendo
pela vontade de Deus, pela vontade permissiva, né? A vontade permissiva. Primeiro porque você precisa entender, tudo o que acontece nesse mundo não vai frustrar os planos eternos de Deus. Aí, quero trazer aqui agora um texto que se encontra na palavra de Deus, que fala através do plano eterno de Deus. Ou seja, muitas pessoas pensam que Deus, às vezes, não se arrepende ou não muda alguns planos ou alguns projetos que Deus tem para a vida de algumas pessoas aqui nesse mundo. Eu faço uma pergunta: quando Deus tirou os judeus que estavam no Egito, escravizados por Faraó, qual era o desejo de Deus naquele momento ali? Era levar aquele povo até a terra prometida. Mas a palavra de Deus nos diz que nenhuma daquelas pessoas que saiu do Egito entrou na terra prometida. Aí eu lhe pergunto, foi Deus que mudou o plano dele? Não. Simplesmente as pessoas não corresponderam àquilo que Deus queria realizar através da vida daquela geração. Mas porque eles não aceitaram ou se rebelaram contra a vontade de Deus, a Bíblia diz que Deus permitiu que todos eles morressem no deserto. Aí eu lhe pergunto, mas e o plano de Deus de levar o povo até a terra prometida? Frustrou? Não, Deus levou. Os judeus realmente cumpriram a vontade de Deus. Aí eu lhe pergunto, isso pode acontecer hoje com o cristão? Pode sim. A palavra de Deus nos garante, e já está profetizado, está escrito no livro de Apocalipse, que a igreja do Senhor vai se encontrar com Jesus. Vai. Agora, você que é cristão, você que aceitou Jesus, você pode não ter esse encontro e você pode ir para o inferno. Sabe por quê? Porque em momento algum você vai encontrar na palavra de Deus, Deus dizendo apenas que se você aceitasse a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você já estava salvo. A Bíblia diz, ide por todo o mundo, foi o que Jesus disse, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Mas tem muita gente pensando que só pelo fato de ter sido batizado já tem a garantia de ir para o céu. É mentira. É mentira. Por exemplo, eu vi uma pregação esses dias onde um determinado pastor, ele dizia assim, que o cristão, ele tem direito a todas as bênçãos que estão na palavra de Deus. Que heresia. Que heresia dizer um negócio desse. Isso é um perigo. Isso é um perigo porque uma pessoa que aceitou Jesus e de repente não está tendo essas bênçãos na sua vida, ela começa a entrar em parafuso. Ela começa a ficar louca. Ela diz, realmente, ou eu não tenho fé, ou então a palavra de Deus está mentindo. Vai ler a palavra de Deus direito que você vai ver que para toda bênção de Deus é necessário um esforço do homem, até o reino de Deus. Se você for ver, Jesus disse isso. Jesus disse, desde João Batista até agora, o reino de Deus tem sido tomado por esforço. E aqueles que se esforçam entram no reino de Deus. Tem que ter um esforço, meu amigo, da parte do ser humano. Tem que ter. Você vai, em momento algum, eu tenho lido cada dia mais a palavra de Deus, Deus tem me mostrado isso. Por exemplo, tem algumas denominações aí que tem colocado para as pessoas que se você aceitar Jesus, você vai ficar rico. Aí eu pergunto, se você frequenta uma denominação dessa, você vai entrar em parafuso, porque você não enricou. Aí você vai pensar, rapaz, tem alguma coisa errada. Ou a palavra de Deus está mentindo, ou eu não tenho fé porque eu não estou ficando rico. Meu irmão, vale a palavra de Deus. Vale a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade. Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aprenda isso. Busque ter uma mente renovada, né? Tenha cuidado, porque até as nossas orações, elas podem trazer resultado que vai nos frustrar. Por exemplo, aquela oração que você faz direcionada, ou seja, você diz, Deus, eu quero tal coisa, e eu aceito a tua vontade na minha vida. Mas se lá no seu íntimo, na sua alma, você não estiver preparado para aceitar a vontade de Deus, naquele momento você vai ficar frustrado, porque a sua vontade não foi, aceita a vontade de Deus. Aí você vai ficar revoltado com Deus.
porque os seus pensamentos não são os pensamentos de Deus. Eu tenho visto como muitas pessoas têm se levantado, quantas pessoas têm trazido mensagem tão mentirosa, né? Fazendo promessa para as pessoas que não estão na palavra de Deus, dizendo que Deus prometeu isso quando Deus não prometeu. Misericórdia, Senhor. Renova a mente dessas pessoas para entender que Deus é soberano e a vontade de Deus prevalece. A vontade de Deus está revelada na palavra dele. A vontade de Deus mostra tudo o que você precisa fazer para receber as promessas de Deus que ele prometeu. Mas aprenda isso. O reino de Deus tem sido tomado por esforço. E quem se esforça entra no reino de Deus. Não fique pensando que a salvação ela é barata, não. Ela é de graça, mas não é barata. É preciso ter fé, é preciso obediência à palavra de Deus. Por isso que Jesus disse aos discípulos: idem e fazei discípulos. Fazer discípulos, não foi fazer ouvintes, não, nem fazer enchedor de igrejas, né? Não foi criar multidões, não. Jesus disse: ide e fazer discípulos. Discípulo é um aluno, é aquele que aprende com o mestre, aprende com Jesus Cristo. Mas como o homem tem sido enganado? Mas a misericórdia do Senhor, né, continua nos dando essa oportunidade de ter uma mente renovada. Então, se você deseja viver uma vida alegre, né, uma vida de tranquilidade, uma vida de paz, independente do que esteja acontecendo, você descansa no Senhor e diz: se está acontecendo isso é porque Deus está no controle. Glória, glória a Deus. Aprenda a agradecer, seja grato, porque a Bíblia diz: em tudo dá graças a Deus. Mas será que você tem dado graças a Deus por tudo que tem acontecido na tua vida? Ou você está vivendo em amargurado porque está sendo frustrado todo dia? Aprenda isso. A palavra de Deus diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sabe quem é uma pessoa soberba? Sabe? É aquela pessoa que não aceita a vontade de Deus e ela luta para fugir da vontade de Deus. Ela faz o que ela quer e não o que Deus quer. Então Deus está resistindo a você. Deus está lhe resistindo porque você não quer esperar, você não quer aceitar a vontade de Deus na sua vida. Então, aprenda isso, para que você possa experimentar como é boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Você não precisa mudar o espaço geográfico, você não precisa mudar a sua fisionomia, né? Você não precisa mudar de cidade, você não precisa mudar as pessoas que estão perto de você, você não precisa mudar a circunstância, você apenas precisa renovar os seus pensamentos e ver as coisas por outro ângulo. Aprenda, não faça como aquele cobrador de ônibus que no momento de um fato ele ficou reclamando. Aprenda a olhar pelo outro ângulo e ver que em tudo Deus trabalha para o bem daqueles que amam a Ele, né, e que foram chamados segundo os seus propósitos. Que foram chamados, né? Não foram salvos ainda, não foram chamados. A palavra de Deus diz que Deus nos chamou para sermos santos, conforme a imagem do seu Filho Jesus. Né? Mas às vezes você está pensando: não, eu só me batizei, já aceitei Jesus, já é suficiente, eu já estou salvo. Que engano. Cuidado com essa mentira de uma vez salvo, salvo para sempre. Não tem isso na palavra de Deus não, viu, meu irmão? Vale a palavra de Deus. Que Deus te abençoe e que você possa buscar renovar a sua mente para ter a mente de Cristo.